Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje vamos conversar um pouco sobre migrar aos 40, 50, 60 anos. Como ter coragem para dar um passo e fazer esse movimento de vida? Como ter coragem para mudar de vida? Esse desafio de migrar ou não é o que vamos refletir e conversar hoje. Antes de dar a minha opinião e contar o meu caso, vamos refletir o que leva uma pessoa a pensar em migrar. Pode ser por um problema de segurança, que foi, no caso, o meu caso, né? Pode ser um problema financeiro, saúde, ou mesmo uma simples transferência profissional de trabalho. Tem vários motivos. Uma coisa interessante que na América Latina em geral, a gente tem menos espaço no mercado de trabalho após os 30 anos. Isso é um fato. E infelizmente isso acontece. E nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, essa realidade muda um pouco. Não tem tanto preconceito com a idade. Claro que tem exceções, mas as oportunidades de trabalho, elas existem. Interessante que as oportunidades aparecem e somem da nossa frente todos os dias. Elas literalmente desaparecem. E cada vez mais, com o passar do tempo, fica mais difícil tomar uma decisão. Difícil é decidir. Toda mudança causa um turbilhão de medos e pensamentos. Todos os dias temos que tomar decisões, em qualquer lugar do mercado que a gente trabalha. Quanto à minha opinião pessoal, para a pergunta se é possível migrar com mais de 40, 50, 60 anos, é sim e não. Mas como assim? Vai ficar em cima do muro? Calma, gente. Deixa eu explicar. Se você vai migrar para fazer um trabalho que depende de um esforço físico, algum trabalho braçal, por exemplo, pode ser que não seja muito positivo na questão de oportunidades de trabalho. Pode ser um limitante importante e talvez seja muito difícil e provavelmente não vai dar certo. Daí você pode achar que o problema é a idade. E na verdade, pode ser por causa de algum problema físico que não deixa você fazer o trabalho. Se você vai migrar para fazer algum trabalho que não exige a força no trabalho, por exemplo, contabilidade, gestão, trabalhar no escritório ou mesmo no comércio, então pode ser muito bom e tem muitas oportunidades. Tem bastante demandas para a operação e gestão de empresas, e independente da idade, e que valoriza a experiência e a habilidade com lidar com pessoas e com situações diferentes e mesmo inesperadas que só a experiência pode te dar. No meu caso particular, foi uma terceira situação que pode ser também interessante para você. Antes de vir, eu busquei e planejei a migração para um empreendimento de um negócio familiar que fosse dar suporte necessário para toda a família. Claro, é muito óbvio que nesse planejamento está incluído toda a forma legal de poder fazer a migração. Então, cada um deve fazer uma profunda análise antes de começar a fazer a conta financeira, porque o financeiro é importante, mas o planejamento é fundamental. Em todas as situações, é importante considerar a questão da aposentadoria. Afinal, as forças na saúde vai terminando, ela não vai durar para sempre. A gente tem data de validade. Também é considerar a questão de atendimento médico, a medicina, necessidade de saúde. Como vai ser a atitude se acontecer algum inconveniente ou algum acidente? Isso, infelizmente, pode acontecer. Também é importante considerar a questão familiar, porque migrar sempre é um recomeço. Então, voltamos àquele ponto que eu sempre bato muito quando falamos sobre coragem. Se você avaliou que a migração é possível, faz sentido para você e para sua família, então, nesse ponto que entra o próximo passo. E tudo bem se você acredita que é muito arriscado e tem receio que pode não dar certo. Cada um sabe onde aperta o calo, onde está o nível do risco e das consequências se não der certo. Mas muito importante para você, na questão pessoal, é nunca se arrepender de não ter feito. Isso é uma dica que vai impactar na sua vida, porque se você ficar pensando, remoendo como seria se tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse ido, se tivesse tido outra escolha diferente, vai ser bem difícil você trabalhar na relação autoestima, na questão pessoal de entender suas escolhas,
Basicamente, vai sentir uma infelicidade porque vai achar que perdeu uma oportunidade. Voltando aí no meu caso, pessoal, acredito que empreender no Brasil, antes de migrar, foi muito importante para perder esses medos. O empreendimento, ele te dá uma segurança no sentido de entender que não existe segurança. Infelizmente, o trabalho CLT pode parecer um lugar seguro, mas na verdade não é. Entendi isso muitas vezes no mercado. Sempre tive uma personalidade forte ou difícil. E acredito que várias vezes estive na corda bamba, mas nunca fui demitido. Porque quando entendi que não havia garantia, eu tratava de procurar alguma coisa melhor e continuar subindo na minha carreira de gerente de projetos de implantação de sistemas de tecnologia. Lembro muito da minha amiga contadora no Brasil, que antes de migrar eu perguntei para ela como é que eu poderia fazer com a minha aposentadoria. Se poderia continuar pagando no Brasil. E ela me olhou bem sério e me disse: com a miséria que a aposentadoria no Brasil paga, você vai ganhar muito mais dinheiro com a sua empresa e vai ter ela para toda a sua vida. E ela é a sua aposentadoria. Claro que todo empreendimento tem risco, isso é certo, mas viver é um risco. Então, entender que planejar, estudar o mercado, mitigar riscos do negócio pode fazer toda a diferença. E assim, você pode fazer dessa grande mudança um projeto simples. Então, se você gostou e quer ver mais conteúdos sobre migração, sobre planejamento, sobre empreendedorismo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.